Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é Michele Lemos. Para quem me conhece, eu sou pedagoga terapeuta, estudante de Direito. Hoje iremos falar de um assunto bem pertinente sobre adoção, assunto esse que geralmente rola uma certa dúvida. E o fim dessa página, para quem não sabe, é que você possa aprender um pouquinho de cada assunto naquilo que nos pega mesmo no dia a dia, para que a gente tenha ferramentas, tenha conhecimento, até mesmo para poder discutir em uma roda de conversa, tá? Então o objetivo mesmo dessa página é esse, tá? Construir conhecimento juntamente com vocês, para que vocês tenham autonomia, sejam capazes de intervir no mundo que vocês vivem, e quando esse assunto vier, né, à tona em uma roda de conversa, você saiba discutir esse assunto. Olá, Adriana, tudo bem, querida? Obrigada pela sua presença. Tudo bem com você, Adriana? A Adriana aí que sempre me dá força nas minhas lives, sempre tá comigo, tem gostado das lives. Que bom, fico muito feliz, viu, Adriana? Então vou começar aqui, Adriana, em respeito a você que já chegou, a Vili. Tudo bem, querida? Quero agradecer aqui a presença de vocês. Então, gente, eu tracei aqui, como sempre, né, no viés terapêutico e no viés jurídico. Então, a gente vai começar aqui no viés terapêutico, tá? Em respeito a vocês que já estão aí, vão começar. Tô fazendo também essa live em homenagem à Paz Luz, tá? Que pediu, lembra que eu tinha feito ali um post sobre vocês sugerirem temas de lives, né? E a Paz Luz, tudo bem, Paz Luz? Boa noite. Tinha sugerido esse tema, então com todo o meu amor e dedicação, tá bom? A Paz Luz, eu escolhi esse tema. Então vou começar lá pelos nossos viés, né, terapêuticos. Bom, nós sabemos, né, que eu acabei até discorrendo aqui em respeito a vocês, coloquei uns pontamentos aqui sobre o viés jurídico, né, de que a adoção ela tem um rito, né, legal, e nós vamos falar dela, sabe? A diferenciação de guarda, tutela, adoção, só para dar o gostinho do que vai rolar. Eu coloquei também o que é adoção aqui no Brasil, porque elas têm lá suas características. Ô meu amor, nada de nada. Vamos falar também no caso de desistência de colocar o filho para adotar, o que acontece. Quando se quer entregar o filho à adoção também o que acontece. Isso no ramo jurídico, tá? É a adoção à brasileira, como chama? Será que é crime? Será que não é? O que seria? Adoção bilateral, o que seria também? Adoção pós-morte, tá? E dentre outros critérios aqui que a gente tem que saber que não pode passar desapercebido sobre a adoção. E nos viés terapêuticos eu vou traçar aqui uma constelação com vocês, tá bom? Então, de modo geral, temos que ter o conhecimento de que a adoção ela perpassa por várias correntes clínicas, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de desejo do filho, ou seja, de se ter um filho. A mulher, quando chega a um estágio de uma idade, uma certa idade, o seu relógio biológico, vamos dizer assim, né, chama a ter um filho, né, segundo os conceitos social. Mas a gente vai ver também que há um conceito de mito, né? Que a gente tem que seguir um ciclo da vida, como se a gente tivesse sido taxado pra gente casar, ter filho, envelhecer com a pessoa e morrer, tá? Isso são mitos, são ciclos impostos pelo social. Mas nada que impede de você quebrar com esse ciclo, ou seja, dar-se a casamento é saudável, primeiramente, se ter um filho para você estruturar a família. Mas pode acontecer também de você não dar-se a casamento e ter o seu filho adotado, né? Não necessariamente ali tendo uma adoção, claro, bilateral, tendo as duas partes ali se comprometendo a adotar a criança, mas não necessariamente ter, né, aquele casamento, mas podendo ser uma união estável, que seja, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, traçando aqui as linhas aqui da psicologia, quando a gente leva em consideração todos esses abarcamentos, todas essas correntes, né, quando a gente fala de adoção, porque a gente tem que olhar a adoção como algo gestalt, né, dentro de uma escola gestalt, ou seja, olhar no todo, olhar dentro da psicanálise, né, o desejo de ter um filho, da Jungiana, que quando a gente olha para o outro, a gente sabe que aquele ali é o nosso filho, no sentido de quê? De que na medida que a gente vai trocando contato, emoções com o outro, a gente se identifica, ou seja, um exemplo disso, a gente olha uma criança na rua, a gente quer pra gente e quer cuidar, né, mas o que quer dizer isso?
Quer dizer que nós somos seres sociáveis, seres mamíferos, né? Então a gente tem aquela questão, aquela necessidade de abraçar, de trocar batimentos cardíacos, de pele com pele. Então essa é a corrente junguiana. E tem também a corrente TCC, né? Que é comportamental também, né? Que a gente fala de comportamentos condicionados, a gente fala de neuropsicologia, que é a maturação cerebral, levar em consideração tanto a maturação dos pais quanto dos filhos adotados. Então, levando em consideração todos esses elementos, né, é a gente entender que o olhar para a adoção é muito complexo, é multidisciplinar, né, é multifuncional, então a gente tem que respeitar. Respeitar por quê? Porque quando a gente olha para todas essas correntes, essas vertentes, a gente leva em consideração que o adotado também é um ser o quê? Holístico, um ser complexo, né? E a gente tem que adentrar a adoção com esse olhar, né? Que ele tem ali a sua subjetividade, as suas qualidades, os seus defeitos, que na medida que a gente adota e que a gente vai convivendo, a gente vai se relacionando e vai se descobrindo, mas como levar em consideração também que o adotante também, ele tem lá as suas qualidades e os seus defeitos também. Então não é achar que se faz um favor a uma criança que a gente adota. Ou seja, vocês vão ver aqui que é mais um presente para a pessoa que adota, não é mesmo? Do que qualquer coisa. Então é ser grato mesmo, tomar no coração essa adoção e não levar como obrigação. Mas Michele, por que você está falando tudo isso de uma visão gestalt? Porque eu falei aqui de sensações, emoções, consciência, fluidez, falei aqui de mecanismo de interrupção ou não, intenção, que seja, levar em consideração que esse ser é complexo e que ele vai adentrar no seu sistema. Ou seja, ele sai de um sistema, de uma criação e vai adentrar o seu. Então a gente tem que respeitar todas essas nuances para que a gente possa adequar esse adotado da melhor forma possível, tá? Mas além dessas correntes, vamos chegar o adotado, né? Dentro dessas correntes, a gente tem que falar da subjetividade, que é aquilo que eu falei. Levar em consideração suas emoções, né, que é aquilo que eu sempre falo do emocionômetro. E por que isso? Porque na nossa sociedade a gente tem aqueles mitos. Lembra que eu falei que a gente tem o mito do ciclo? A gente necessariamente, ao conceito social, a gente foi feito para noivar, casar, ter filhos. Mas por que, Michele, que você está falando tudo isso? Por que eu estou falando isso? Porque um dos mitos é o mito do herói. Toda sociedade tem que ter um herói. É um mito, né? Outro mito que eu discorri aqui para falar com vocês: sexualidade e afetividade. Onde eu quero chegar? Vou chegar lá, tá bom? Quando a gente traça um mito, um ciclo que a sociedade impõe pra gente, a gente tenta respeitar esse ciclo, né? Como padrão. O mito da sexualidade e da afetividade seria: o homem está para a sexualidade e a mulher basicamente para a afetividade. Ou seja, é uma sociedade que não permite o homem ser também afetivo, porque se o homem for afetivo, ele está inclinando para outras coisas, né? Que não é preconceituoso nem nada, mas só fazendo um adendo, né? Para vocês entenderem. E a mulher também não pode ser muito lado sexual, porque se ela falar muito do lado sexual, é como se ela estivesse falando demais dos prazeres dela, como se fosse pecado, né? Então, um desses mitos que, ao traçar o mito do ciclo, como se eu tivesse que casar, noivar, tivesse noivar, casar, ter filho, morrer, como se fosse um ciclo certo, também é taxativo dentro da sociedade que você tenha que ter a obrigação da maternidade assistida, ou seja, que você tenha a obrigação de ter filhos e que seja melhor, que seja que vinha de você, porque se não vier de você, você se sente na necessidade de dar satisfação para essa sociedade. Então vocês estão me entendendo? Como que a sociedade impõe pra gente o ciclo do que seria o certo, mas o que isso tem a ver com a adoção? Porque quando a pessoa for adotar, a pessoa tem que quebrar com todos esses tabus, né? De querer ser perfeito demais, de querer oferecer uma família perfeita demais, porque todos nós erramos. E quando adotar, também colocar ali uma ciência. A Adriana tá gostando, obrigada, Adriana. E colocar ali a ciência de quê? De que esse menino, essa menina que chegou, tem o direito de saber, né, de onde ela veio. Ou seja, não é porque eu quero corresponder àquele ciclo de que eu tenho que noivar, casar, ter filhos, necessariamente saindo de mim, que eu tenho que, ao adotar uma criança, falar para elas mentiras, né? Como se ela viesse de mim, mas na verdade ela tem um todo histórico, ela tem o seu sistema, ela tem a sua percepção daquilo que ela já passou. E você entrar dentro desse sistema
e você não fugir dele, é a mesma coisa que você envolver sofrimento. Tudo bem, Maria Luísa, amor? Por que envolver sofrimento? Porque quando você se acha necessário, você casar, você noivar, casar, ter filho e morrer, você entrar necessariamente como obrigação nesse ciclo, é sofrimento. Por quê? Porque se você não se taxar dentro desse ciclo, né, que a sociedade pede para você, impõe para você, você fica gerando um certo sofrimento dentro de você. Então, ao adotar essa criança, ela precisa saber também que ela não veio de você e que ela veio de uma outra família, de outro sistema. Isso quando a criança é adotada muito pequena, né? Que ela ainda está ali no processo de diferenciação, ainda fazendo diferenciação do que é o cheiro da mãe, o que é uma mãe adotada. Então, vocês têm que passar essa percepção para a criança e a gente vai ver lá na frente por que a gente tem que fazer essa percepção. Tá bom? Então, às vezes, as pessoas adotam para corresponder às suas cobranças, às suas expectativas e o mito da sociedade, de que você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que envelhecer com a pessoa que você casou. Então, não necessariamente porque eu quero ter alguém para eu cuidar, para eu compartilhar amor. E ao adotar essa pessoa também, tudo bem, Vânia? Tudo bem, Nazaré? Sejam bem-vindas também. E ao adotar essa pessoa também, a gente tem que ter a ciência de quê? De que aquela pessoa tem a sua subjetividade, como eu já falei, e a gente tem que passar isso para essa pessoa, né? De que ela é uma pessoa pertencente ao sistema, de que ela tem o seu valor, e não passar essa cobrança que a pessoa tem, né? Por que essa cobrança? Porque a pessoa, se ela não pode ter filhos, né, saindo das entranhas dela, ela vai partir para adoção. A adoção aqui, a gente vê que a gente passa por esse ciclo que cobra a gente, né, na sociedade, e se a pessoa não pode ter filhos, a adoção é como se fosse o último recurso, enquanto ela não deveria ser o último recurso, né? Porque se você quer tomar conta de alguém, que você quer ser o cuidador de alguém, se você quer colocar amor em alguém, não necessariamente ser uma pessoa que saia de você, né? Ser uma pessoa que você quer dar cuidados, dar amor e carinho. Porque eu fiz uma pauta aqui para respeitar, tá? Isso aqui eu já falei também, que vem a adoção como a última opção. E vou colocar aqui também que você não deve enxergar a criança adotada como objeto da sua expectativa, aquilo que eu falei do ciclo, né? Então sai do ciclo de cobrança. Não adotar a criança como mera expectativa. Não adotar a criança como cobrança. Porque ao criar essa criança, você vai vendo que ela ainda traz coisas do sistema dela, tá inconsciente. Então, quando você toma no coração aquela criança que a gente chama, né, de tomar no coração, como a psicologia fala, verdade, muito importante esse olhar diante da cobrança perante a mulher solteira. Mas não é, paz. Então tem aquele ciclo de cobrança. Se a mulher não tiver filho, né, então ela tá pecando, ela tá errando. E ali é uma cobrança demais e a mulher se sente na cobrança e acaba adotando. Então não vê isso como necessidade e expectativas. Hoje eu ando numa sede, me perdoa. E entender também que essa criança, ao ser adotada, por que eu tô falando da gente olhar todos esses viés, todas essas correntes, levar em consideração que a criança é holística, em geral, é um ser multidisciplinar, multissensorial, de tudo, né? Por que a gente tem que olhar nesses olhos? Pra gente ter bastante compaixão e amor ao adotar essa criança. Porque eu vou falar aqui pra vocês, explicar por que a maioria das crianças, ela vem já de uma certa vulnerabilidade, né? Ou seja, é uma criança que às vezes o pai e a mãe não quer, né, e quer adotar, mas para esse olhar terapêutico de que é um pai e a mãe que não quer, eu quero que vocês olhem com amor e carinho para um pai e uma mãe que passou por um certo período difícil. É tomar no coração mesmo, como o pai e a mãe colocou a gente no mundo e são os pais que a gente tem, né? A gente não julgar, né? Eu poderia ter tido pais melhores. Por que eu fui colocado para adoção? Eu não merecia, sou uma pessoa bacana. Então o segredo da psicologia aí, da terapia, é você tomar. Acho que minha internet está lenta, toda hora corta a sua fala. Será que é a minha? Se alguém mais puder falar se é a minha fala que está cortando, eu vou agradecer, tá? Então, tomar no coração como aquele pai, aquela mãe que veio. É um pai e a mãe com defeito? É um pai e uma mãe às vezes alcoólatra? Pode ser. É um pai e uma mãe que às vezes cometeu crime?
Pode ser. Então a Vânia já tem uma sobrinha adotada. Então, Vânia, é olhar com um olhar de compaixão, de amor, sabe? E ensinar para essa criança de que ela veio de um sistema. Porque a criança, de forma inconsciente, ela sente o cheiro da mãe. Ela sabe que aquela pessoa que está cuidando dela, isso quando eu falo que é uma criança que foi adotada muito cedo, ela sente que aquele cheiro não é correspondente à mãe que já pegou nos braços assim que a teve. Tá entendendo? Então você mentir para uma criança é a mesma coisa de você mentir para você. Teve um relato no consultório que uma mãe, a gente conversando com ela, né, porque eu trabalho de forma multidisciplinar, trabalha eu, uma psicóloga e a Aline, e tem outros terapeutas, tem outros pedagogos, então a gente trabalha em conjunto, é um trabalho multidisciplinar. E a gente falou ali com aquela mãe, olha, fala pra ela e explica pra ela no amor que ela veio de uma outra pessoa, de um outro sistema, de uma outra família, mas isso dentro do amor, e que você a esperava, que você queria ela, entendeu? Queria ter alguém pra amar, e ela veio com todas as qualidades que você queria ter, que tivesse uma pessoa pra poder amar, que ela é maravilhosa, mas explicando que a pessoa veio de outro sistema. Porque quando, Vânia, a gente corta ali com o sistema da pessoa, é a mesma coisa que cortar com a força da pessoa, que é o que Beth Helling fala. Isso, tem que tratar com muito amor e carinho. E entender que ela veio como presente, entendeu? Para vocês, né? Porque, como se diz, é um presente para a pessoa que quer cuidar e quer amar a criança adotada, né? Então, vê-la como presente. Antes, a adoção era vista de uma forma, vou ser bem sincera para vocês, muitos anos atrás, era vista a adoção como uma forma, assim, de como se diz, uma forma transvestida, vamos dizer, né? Como é que fala? De escravidão, né? A pessoa adotava para a pessoa ajudar em casa, né? Mas hoje não, as pessoas são mais conscientes, a pessoa adota mesmo porque quer uma pessoa para cuidar, para dar assistência, para dar amor, carinho e respeito. Então, é ter essa noção de tudo isso, de todas essas correntes, de todos esses viés que eu falei, de que a criança vem de um estágio de vulnerabilidade, porque são os pais, é aquilo que eu tinha falado aqui, não quer mais ou não tem condições de criar essa criança, mas quando eu falo que não quer mais, eu falei, né, para olhar com carinho para esse pai, para essa mãe, que um dia não pôde cuidar, que um dia aconteceu alguma coisa, mas por que olhar com compaixão para esse pai, para essa mãe que ao meu entender, Michele, me fez mal? Porque você, ao discorrer da sua vida, ao caminhar da sua vida, você vai ver que você também vai errar, né? Então, quando a gente olha para dentro da gente e vê que a gente é passível de erro, a gente tende a olhar para o outro numa perspectiva mais de amor, de compaixão, de compreensão e saber que você tem o seu valor, né? Que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que merece cuidado, merece respeito. Olá, Eric, tudo bem, querido? Né? E que não necessariamente que a pessoa te deixou, né, que você não tenha valor, mas olhar, tomar no coração e ter essa visão de carinho, de respeito, de inclinar mesmo para os pais, por mais que não tivesse vindo na perspectiva que você quiser, que você quer, né, que você queria que fosse, mas ter essa reverência, porque essa reverência que de fato vai te curar, tá? É um processo. E por que levar em consideração também todos esses viés que a criança tem a sua subjetividade, olhar de forma de emoção, sentimento, tato, social e tudo? Porque a criança vem de um estágio de vulnerabilidade, porque não necessariamente só porque os pais não puderam cuidar, ou dentro dessas outras perspectivas que eu falei. Mas também quando a criança entra em estágio de adoção, também são aqueles pais que perderam o poder familiar. Ou seja, aqueles pais que transgrediram a lei que tange ao quê? A um crime doloso, né? Um crime contra a vida, com também ou sem grave ameaça e violência. Então, quer dizer, são crianças que já vêm de um sofrimento, já vêm com uma vulnerabilidade. Então, você não pode adotar uma criança olhando as suas necessidades, o ciclo da cobrança social, que é aquilo que nós falamos, né? Então, a gente tem que olhar com amor, com carinho, vulnerabilidade para tudo isso. É olhar o campo da adoção, né, com muito respeito, né? E o que eu ia falar aqui? Ah, tá.
E ao olhar também que essa criança vem com a vulnerabilidade, por quê? Porque essa criança, ao ela entrar para adoção, o Ministério Público e juntamente com o Conselho Tutelar vão tentar por diversas vezes integrar essa criança, né, novamente à sua família. Ou seja, a adoção aqui é a última ratio, é a última sugestão para, vamos dizer assim, né, dar solução à vida dessa criança. Ou seja, a mãe foi presa ou a mãe, por alguma eventualidade, né, e a gente tem que tomar no coração com muito respeito e entender os pais, né, sem julgamento, né, que não deu para cuidar daquela criança. Então, não conseguiu reintegrar aquela criança na família, ou seja, foi feita várias audiências, né, e o juiz viu que não tinha condições daquela criança ser reintegrada à sua família, né, porque ele viu que não seria saudável. Então já é uma criança que já vem já de um como se diz, de um contexto muito conturbado, muito vulnerável. Então olhar para essa vulnerabilidade, né? E eu coloquei aqui que a cada 3 meses é feita aqui, avaliada, né, é feita uma audiência concentrada, que a gente chama, né, para poder avaliar se essa criança realmente ela pode ser reintegrada à sua família ou não. Ou seja, a justiça sempre a todo tempo tenta reintegrar a criança à sua família, porque ela entende que esse sistema faz parte dessa criança e ela tem necessidade desse sistema, e a gente vai ver isso aqui no Bert Helling, tá bom? E o Bert Helling é o quê? Um psicoterapeuta, tá, alemão, que ele fez aqui um todo apanhado de uma estrutura da lei do amor, e eu vou explicar para vocês. Em todas as minhas lives eu trago ela à tona. Ou seja, ele fala do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, né, aquele que precisa pertencer ao sistema, né? Se ele não sentir que pertence ao sistema, nada vale de nada. Ou seja, a pessoa fica vagando, a pessoa fica desnorteada e fica sem percepção de vida, né? Quando julgar a mãe quando ela aborda a criança, não. Quando julgar a mãe quando ela aborda na rua. Não entendi, Vânia, repete pra mim, por favor. Então, olhar com muito carinho. Quando o Bert Helling fala aqui de pertencimento, por que eu falo da lei do amor? Que Bert Helling, o psicoterapeuta, para todas as minhas lives eu vou trazer o viés dentro das leis do amor, né? Quando a gente vai adotar, que seja uma relação de amor, qualquer relação de amor, de marido, mulher, de adotar, que seja, quando a gente fala em amor, a gente precisa respeitar 3 leis, né, que Bert Helling constituiu, o psicoterapeuta alemão, que seria o que? O pertencimento, seria a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento é o que? É valorizar essa criança, ela ter voz, né? Quem é aquela criança? Eu tirei ela já muito pequena, eu adotei ela com 5 anos, com 7 anos, é entender a dinâmica da cabeça da criança, suas percepções, e dar voz para ela falar, né? E o dar voz para ela falar também é, como se diz, é valorizando também o seu sistema familiar, né? Porque a gente, quando tira o sistema familiar da criança, o que acontece? A gente tira a força da criança. E por que a gente tira a força da criança? Quando a gente faz tampa os olhos e não mostra o sistema verídico para a criança de onde ela veio, né? Tira a força por quê? Porque para a psicologia o pai apresenta o mundo e a mãe apresenta o quê? A forma de emoção, a forma de amar, o aconchego, não é mesmo? Então por isso que às vezes uma criança adotada, ela não se sente, tá, gente? Isso não é uma regra, mas é assim, né? A maioria das vezes ela não se sente, como se diz, com aquele poder de ir atrás, de batalhar, de fazer a vida profissional. Por quê? Porque se ela foi criada fora de uma liberdade de procurar os pais, de conhecer pelo menos de onde ela veio, a verdade, né? E ela sabendo de forma inconsciente de onde ela veio, porque o cheiro daquela mulher que lida com ela no dia a dia não é o mesmo cheiro daquela mulher que está com ela, né? Então, se a gente tira essa liberdade dela se perceber, dela conhecer esse sistema de forma assim verídica mesmo, a gente tira o poder da criança no sentido de amar, porque ela aprenderia com a mãe o sentido de amar. A gente tira o poder de correr atrás, porque quem ensinaria isso pela psicologia seria o pai. Então falta ali às vezes uma força para poder correr atrás dos seus objetivos, porque de forma inconsciente isso está travado, tá? Nunca conheci a minha mãe biológica desde criança, é um tabu aqui em casa esse assunto, perguntou, taxado como ingrato. Isso, às vezes, mas é trazer, pais, assim, para uma, sabe, é aquilo que eu falei, é tomar no coração mesmo.
a gratidão da pessoa, né, que te acolheu, que te dá amor e carinho. E entender também que a outra parte, que adota, ela também traz o medo também, o medo é o quê? É aquilo que você não conhece, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então você acha que a pessoa, ao saber, ao conhecer demais, você vai perder a pessoa. Então é tomar no coração tanto os pais, né, que você fica na dúvida para se identificar quem seria e fica procurando, e isso vira, né, um confronto dentro de você, um conflito dentro de você. Então é tomar no coração esses pais que veio da melhor forma que possível, por mais, perdão, tudo bem, Gil Menezes, né? Desculpa. Por mais que você não conheceu, mas tomar no coração, assim, será que são ruins, será que são bons? Mas tomar já no coração desde já. E tomar também no coração, oi Júnior, tomar também no coração os pais adotivos. Então, tomar no coração todo mundo. Perdão, gente. De uma forma assim, para você ficar em paz, para você ficar bem com você, né? E para você entender também que quando a gente toma no coração, entende o outro, a gente entra no lugar do outro, né? A nossa vida flui mais, a gente entra mais na paz. Ah, Michele, mas eu tenho que entender todo mundo, eu que fui adotada, mas é entender paz como um presente, tá entendendo? Oi, Júnior. Entender como um presente. Você foi adotada, uma família que, né, te acolheu com todo amor e carinho. Entender que estão escondendo as coisas de você por conta disso, por conta do medo, por conta de não saber a sua reação. Mas é aquilo que eu falei na live. Não é uma atitude saudável, não é uma atitude, né, que a gente recomenda, porque a criança sente que ela não faz parte daquele sistema, né? Então é o pai e a mãe ter a consciência. Então essa é uma das leis aqui do amor que Beth Hellinger traz. É o que? É o pertencimento, dar a voz e trazer o sistema à tona de fato como ele é, né? A hierarquia aqui no sentido dos filhos sanguíneos, entenderes que tem os filhos adotivos e ambos saber quem são sanguíneos, quem são adotivos. E o equilíbrio do dar e receber aqui no sentido de respeitar também a família biológica. Não tem como construir um amor saudável igual você. Eu acredito que você tenha várias coisas dentro da sua cabeça, várias perguntas. Então, é respeitar essas 3 leis do Beth Hellinger, entendeu? Para um amor saudável. É você ter voz, pertencimento, é você saber que você é uma filha adotiva e tem uns filhos reais, mas você tem o mesmo tratamento, é amado da mesma forma. E esse equilíbrio que tá faltando como a chave aqui para fechar essas 3 leis na sua casa, que seria o quê? Quando eu escondo, quando eu não quero falar da outra família, é como se eu não tivesse de forma inconsciente respeitando o outro sistema, né? Então, se eles escondem isso de você, então tenta entender dessa forma, né? Que eles não querem que você sofra ou que eles sofram, né? E não é a maneira correta, não é a maneira saudável, porque sempre fica um ponto de interrogação. E tem áreas da sua vida que você poderia desenvolver muito mais se você soubesse, né? Mas para te confortar de imediato é tomar no coração quem seriam porventura esses pais e tomar no coração esses pais que te tomaram no coração. Não me sinto parte mesmo dessa família até hoje. Acho que estou me expondo. Não é se expondo, né? É a gente conversar e colocar em pratos limpos sentimentos, é assim mesmo, isso acontece, tá? E não fazer parte dessa família não necessariamente que te falta alguma coisa ou que não tenha carinho, é por conta disso mesmo, para fechar esse amor, essa percepção de amor. Oi, Jonas, tudo bem? Olá, Pamela, tudo bem? Para fechar essa percepção de amor, tem que fechar essas 3 chaves, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. No livro de Beth Hellinger, A Simetria Oculta do Amor, ele coloca a adoção como se, a primeira percepção, como se não fosse algo aprovado por ele. Mas, né, a gente lendo ali, entendendo, inferindo de fato o que ele quer dizer, ele é totalmente a favor da adoção.
né? Ou seja, para ele, os filhos adotivos devem sempre poder estar em contato com seus pais biológicos. É aquilo que eu falei da força, né? Se você não fala dos pais biológicos dessa criança, você tira a força dessa criança, né? Por quê? Porque ela fica se perguntando, ela não sabe de fato de onde ela veio, né? Tem coisa do sistema dela que é genético e ela traz ali, que corre nas veias, e ela quer entender porque ela funciona daquela forma, né? Então, isso acontece mesmo, esse tipo de pergunta. Meu marido, Rafael, né, amor? E Reginaldo, sejam bem-vindos. Sempre é importante, então, fazer esse contato com a criança. Mas, Michele, olha só, eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu não quero que a minha filha e meu filho tenham contato, porque possivelmente os pais que eu fiquei sabendo são perigosos. Tudo bem, você quer acolher, você quer proteger, mas você tem que dizer a verdade, né? Não necessariamente para uma criança pequena que os pais são perigosos, que você vai traumatizar, mas é dizer, olha, o papai e a mamãe estavam esperando um filho do coração e você veio preencher o coração do papai e da mamãe, papai e a mamãe amam muito você, e quando tiver uma outra idade, né, um pouco maior, é você explicar o que aconteceu de fato, quem são os pais, né, fazer esse contato. E o contato que eu falo, não necessariamente você levar a criança até lá, porque às vezes realmente você pode estar expondo ao perigo, ou passa ali N coisas, né, que você não pode expor o outro, né, ao perigo. Mas esse contato que eu falo é o seguinte, por exemplo, é você montar ali um portfólio, um diário de bordo, que eu costumo dizer, né, por exemplo, você vai receber a criança na sua casa, já grande ou pequenininha, já fazer tipo um diário ali, sabe, de gestação adotivo. Ou seja, se é pequenininho, bebezinho, você já faz um diário ali como se você tivesse gerado aquela criança para ela ter uma percepção de que ela é amada, ela foi esperada, mas também desenhando ali, se não tiver a foto, a família dela, né, genética, quer dizer, você não pode colocar a criança dentro de um sistema anulando o outro, porque se você anular um sistema e colocar a criança dentro de outro, vai dar problema. É aquilo que eu tinha falado na outra live, é um exemplo. Você acabou de casar, aí você se separou, aí você casou de novo, né? Por que eu não posso de nenhuma forma falar o nome do meu ex dentro de casa? Pode acontecer de eu falar de um boleto que seja, ou tocar o nome dessa pessoa em casa. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, as pessoas têm que tratar os sistemas de forma assim natural e de uma forma saudável, sabe? Ou seja, tratar o ex como uma eventualidade que uma vez você pode falar e sem querer tocar no assunto. Olá, Robson, tudo bem, querido? E assim é para adoção, né? Em algum momento você vai tocar no ponto que possa machucar, num ponto que faz parte do sistema. Você não põe a criança dentro de outro sistema, né? Deixando de reconhecer aquilo que ela passou, né? Ou seja, então a criança sente que ali ela foi colocada para adoção. Se for uma criança que o pai e a mãe perdeu o poder familiar por conta de um crime doloso, de um crime que incorreu de violência ou grave ameaça, é um exemplo, né? Que são as hipóteses que colocam uma criança para adoção, né? Então, quer dizer, a criança percebeu aquilo tudo como um ser criativo, imaginativo, uma criança que percebe tudo, uma criança inteligente, né? Como todos nós temos aí a inteligência para poder ser desenvolvida. Então, quer dizer, a criança participou de tudo isso, percebeu tudo isso, e você não quer mostrar o sistema de fato para a criança, né? Então, tudo é a abordagem, tudo é a forma, claramente, que você põe isso em pratos limpos. Mas esse sistema tem que ser, sim, levado em consideração, tá? Então é muito comum mesmo, sabe, pais, a pessoa que adota querer excluir a família biológica. Então é a gente tomar no coração tanto quem nos adotou e a possível família que nós tivemos, né, já aceitando dentro da gente se teve muitos defeitos no sentido de incorrer em crimes, essa é uma pessoa periculosa, já pensar na última instância que seja, das piores, né, e das melhores, e tomar no coração. Esse é o segredo, tá? E tomara que você venha encontrar a solução disso, que seus pais possam um dia, né, querer te contar, e a torcer mesmo, e vai dar tudo certo, tá? Então já de agora já toma no coração os pais adotivos, tanto os possíveis pais que você não conheceu, tá bom?
para sua vida fluir. Lembra que eu falei aqui que quando a gente esconde a família biológica, a Beth Helling, é como se você estivesse tirando a força do filho, né? A autonomia ali de conhecer o mundo, que é através do pai, né? Que o pai apresenta o filho ao mundo, né? Aquela força de trabalho, de correr atrás, de vivência, e a mãe, por sua vez, amor. Então, tomar no coração mesmo. É muito triste, mas também, Vânia, é levar em consideração que aquela pessoa que adotou é aquela pessoa também que dispõe de muito amor, carinho, né? A pessoa foi lá, adotou, passou por todos os trâmites, enfrentou a sociedade também. Lembra que nós falamos do ciclo também, né? De que a sociedade cobra a gente, que a gente tem que noivar, casar, ter filhos, necessariamente genéticos, né? E se não der genético, que a gente tem que ter o filho ali adotivo, mas mesmo que não veio de uma forma genética, mas veio do coração, né? Então é triste nesse sentido a gente não conhecer os pais, né? Mas tomando no coração essa tristeza vai curando, vai sarando, né? E com o autoconhecimento de nossas emoções, lembra que eu sempre falo, a gente vai curando isso, vai se auto-percebendo e vai vendo que a vida é muito mais do que isso, né? E a gente vence os nossos obstáculos, tomando no coração, amando, perdoando, tá certo? Então os pais devem ter gratidão, né, pelos pais genéticos, né? Os pais adotivos não devem se colocar mais importante, é isso que eu já tinha falado também, né? Porque é uma balança. Então, para ter um amor correspondente, que são as 3 leis do Bert Helling, que é o pertencimento, a paz tem que pertencer ao sistema, tem que ter um equilíbrio, tem que ter o dar e receber, tem que ter hierarquia. Então, esses pratos também é na medida de que os pais adotivos, eles não podem menosprezar os pais genéticos, né? Por achar, né, que eles têm algum defeito que não possa contar para os filhos, ou por se achar dentro da sua soberba melhor, né? Meu só tem... Ah, entendi. Então é tomar no coração, e também os pais adotivos têm que tomar no coração também como gratidão, né? Ele não pode entrar nessa balança de descompensação. Ele tem que achar tanto grato pelos filhos quanto os pais genéticos. Ou seja, é totalmente incondicional, né? Então, se você colocar na balança que os pais não prestam, genético, né? E que você presta, então só aí você já está quebrando com tudo, né? Você está tirando o direito de conhecer o sistema, você não está tomando no coração, na gratidão, aqueles que na verdade geraram o seu presente, né? Que é o seu filho. Então tudo isso é uma relação, perceba, de gratidão, de tomar no coração. Há 30 anos atrás, essas adoções se davam a partir de oferecer a criança de casa em casa. Era aquilo que eu falei, lembra? Que era mais assim, análogo à escravidão mesmo. É como se tivesse uma percepção transvestida mesmo de escravidão. É como se a pessoa adotava para poder, né, fazer alguma coisa dentro de casa, dar uma assistência. Mas hoje, graças a Deus, as pessoas são muito mais conscientes, né? E não falar mal dos e não falar dos pais. O que eu coloquei aqui para falar sobre isso? Ah, tá. E, por exemplo, tem gente que fala mal dos pais, tá? Perto dos filhos, né? Os pais de origem perto dos filhos adotados. Aí o que acontece? De forma inconsciente, o filho adotado quer ser igual aos pais, né? Então, em alguma coisa, ele vai tentar também parecer com os pais, para poder compensar o seu sistema, se assemelhar ao seu sistema, chegar ao seu sistema. E tem aquela também vertente que às vezes você fala tão mal da mãe, que por ser uma menina, a menina não quer parecer nada com a mãe. Às vezes até muda de sexo, né? Então, assim, é complicado. Então, tem várias vertentes. Tá falhando? Tá continuando falhando? Tá falhando ainda? Fala pra mim, porque se tiver, eu vou lá pra sala. Peraí, só um instantinho. Ai, Jesus. Peraí, 1 minuto, viu? Eu vou abrir aqui, que às vezes é a minha internet. Peço até desculpa. Acho que fica gravado. Fica gravado sim, tá? Mas parou de cortar, gente? Se puder me dar esse retorno, eu agradeço. Parou de cortar? Então, ter cuidado também, ainda mais na adolescência, o que fala, como se percebe. Aqui não sincroniza com sua fala.
Ai, Jesus. Melhorou? Vê se melhorou pra mim, por gentileza. É porque chega mesmo um pouquinho atrasado por conta do delay, né? Mas dá pra entender mais ou menos? Porque não vai chegar com a dicção junto com a fala mesmo não, tá? Mas a fala em si tá chegando. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Então é olhar com bons olhos, né? A forma com que o filho chegou, ser grato, isso eu já falei. E tem famílias também que às vezes não fala pro filho porque acha que o filho vai sofrer, né? Então, aí a gente adentra aquela lei, continua cortando. Peraí, melhorou? Ah, então tá bom. Sério? Tô feliz então. Ai, meu Deus, tomara que na hora da gravação, né, dê certo. Porque vai ficar gravado. Mas cortou muito? Então, assim, tem aquele viés também de que os pais não contam para os filhos também, porque acham que o filho vai sofrer. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quem tem pena é galinha, né? A gente tem que ser bem transparente nisso aí e não ter pena. A gente tem que contar de onde veio, o sistema que fez parte, as identidades que fazem parte daquela criança, porque ela só vai sentir mesmo pertencente ao seu sistema novo se levar em consideração o sistema passado. Melhorou? Se alguém puder me falar? A Vânia falou que melhorou. Melhorou para mais alguém? Obrigada, Vânia, pelo retorno. Então, o que eu coloquei aqui? Ah, tá. Que é a lei do crescimento, né? Porque eu tô falando tanto de cortar, que eu acabei cortando aqui a fala. A lei do crescimento, que é uma das leis universais, é o seguinte: é quando você não rompe o crescimento do outro, ou seja, falar do sistema do outro pode acontecer de doer no outro, mas faz parte para o seu crescimento. Então eu não posso deixar de falar disso, né, tocar nesse assunto, porque eu acho que vai cortar que eu acho que o outro vai sofrer, né? Como a mãe dá tudo na mão do filho, né? Ah, meu filho vai sofrer, mas você tá tirando, na verdade, você tá tolhindo ele, na verdade você tá tirando a autonomia dele, né? Porque estar frustrado de vez em quando, sofrer por alguma circunstância faz parte do crescimento, faz parte da vida, né? Lembra que eu sempre falo aqui, então acho que é a minha internet, não dá pra entender nada, mas não vou sair. Vê se melhorou. Vocês querem que eu saia e volte? Pra ver se melhora? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, um minuto, pra ver se eu não vou cair, peraí. Vê se agora melhorou, por gentileza. Porque eu estava no Wi-Fi e estava no meu pacote. Pode ter sido isso também. Não sei. Vê se melhorou. Então é olhar para tudo isso que eu falei, né? Vamos ver se passou mais alguma coisa aqui desapercebido. Gente, eu acho que eu já falei tanto, né? Porque senão a pessoa vai ficar repetindo. Então olhar para o sistema com amor, carinho, né? E agora vamos entrar aqui na parte jurídica. Sem voz, meu Deus. E agora, voltou a voz? Voltou a voz? Nossa, eu tenho que comprar um pacote daquele mega, sabe? Mega do mega, porque o que eu tenho aqui não dá conta, não. Ele é até bom, mas não dá conta. Melhorou? Voltou minha voz? Voltou? Voltou minha voz? Ah, tá, obrigada. Oi, Jonas. Cortou muito aí? Vamos adentrar rapidamente, então, no viés jurídico. Vou falar aqui que, claro que a gente sabe que a adoção não tem um rito legal, né? A gente tem que entender que a criança... Ai, que bom, Vilma, obrigada. Que a criança passa por um estágio de convivência, né? A criança, quando é colocada para adoção, ela passa por um estágio de convivência para os brasileiros e tanto para o estrangeiro que vai adotar. Mas esse prazo é diferenciado, tá? Para os brasileiros são 90 dias de estágio, tá? De convivência com essa criança, 90 dias para brasileiro. E para os estrangeiros é de 30 a 45 dias, tá? Esse estágio de convivência. É para ver se é isso mesmo que eles querem, tá? Para conhecer a criança, conhecer a dinâmica da criança, né? E ali também vai ter juntamente também uma assistente social, o conselho tutelar, vai passar pelo crivo também do Ministério Público, do conselho tutelar, vai ter todo acompanhamento multidisciplinar,
tá? Para a pessoa ver se é aquilo mesmo que ela quer, se é da forma com que ela percebe. Vai passar também por uns cursos também para poder saber tomar no coração a forma com que o filho veio, né? Fazer toda essa percepção para que não haja possíveis traumas, né? Futuros. Isso a gente está falando da adoção de hoje. Perdão, gente, tô morrendo de sede. Então, houveram várias reformas, vários ajustes, né? Vamos fazer aqui uma distinção de guarda, tutela e adoção? Então, vamos lá. Guarda implica em assistência. Ou seja, se eu tomar guarda de alguém, eu quero dar assistência o quê? Material, né? Social para essa criança. Essa guarda também, ela pode ser revogada. Ou seja, se eu sou tia e eu quero ter guarda daquela criança, eu não posso adotar, mas eu posso ter a guarda dela, ou seja, eu posso dar assistência para ela material, moral, educacional, e a qualquer tempo essa guarda pode ser revogada, ou seja, eu posso desistir dessa guarda. Ser revogada é isso, se pode ser revogada a qualquer momento eu posso revogar, eu posso voltar atrás, posso não querer mais a guarda. Então a guarda, ela é revogável, você pode desistir. A tutela também você pode desistir, mas a adoção não. Mas vamos retomar aqui e falar de uma por uma. Na guarda, parentes podem ter a guarda, né? Que é isso que eu falei. A tutela, tá? É para as crianças até 18 anos. Mas, Michele, não é criança, pelo ECA é adolescente. Mas, às vezes, quando eu faço aqui, traço um paralelo de criança e adolescência, vocês até me perdoem. Porque a idade para criança dentro do ECA é de 0 a 12 anos incompletos. Mas, à luz da psicologia, criança é até 18 anos, tá? Então, a luz, né, de adolescente, de adulto é totalmente diferente. Eu vou assistir ou gravar, não dá pra entender, né? A assistência depois de adulto seria o quê? Uma terapia mesmo para você poder ressignificar, né? Todas essas dúvidas que ficou na sua vida, para você poder também ressignificar o que é amor, trabalhar o que você entende por rejeição, né? Que é aquilo que eu falei, não necessariamente rejeição, a pessoa me rejeitou, porque a gente passa por rejeição todos os dias, né? Um exemplo. Se eu entro lá dentro de um grupo, né, e a pessoa me rejeita por não fazer, não para satisfazer aquele campo psíquico da pessoa com que ela esperava, então ela me rejeita, ela seleciona, né? Então o que você entende, né? Trabalhar isso já adulto, o que você entende sobre rejeição, né? Então se a sua psicóloga não sabe lidar com seus conflitos, muda de psicólogo. A gente pode mudar de psicólogo, de terapeuta. A gente tem que se identificar. Se a gente não se identificar com o procedimento de agenda que a gente fala, com o que a pessoa fala, a abordagem também, a gente pode mudar, tá? E a tutela, então, guarda implica em assistência moral, material, educacional, e ela pode ser revogada a qualquer tempo, ou seja, eu posso desistir da guarda. A tutela, tá? É para os até 18 anos. É quando a criança não tem pai, não tem mãe, mas ela tem ali bens materiais. Então o juiz vai dar como tutela alguém para poder lidar com esses bens materiais até que a criança, né, o adolescente, ele atinja a maioridade de 18 anos. E pode ser revogado a qualquer tempo. A adoção, são impedidos de adotar, não podem, tá? Irmãos e avós. Irmãos e avós não podem adotar, tá? Ele pode até ter a guarda do irmão, mas ele não pode adotar, tá? Ele pode ter a guarda, pode ter a tutela se ele for maior, e assim é para a avó também, mas não pode adotar, tá certo? Nem irmãos e nem avós, tá? Para adoção também, a lei exige do adotante diferença de 16 anos a mais, ou seja, se é uma criança de 2 anos, né, tem que ter, esse adotante tem que ter 16 anos a mais do que essa criança de 2 anos. Então, sempre assim, né? Uma diferença de maior de 16 anos, tá? Isso aqui é muito legal também. Quem adotar um índio, tá? Quem adotar uma criança índio, tá? Indígena, né? Tem que respeitar a cultura dessa criança, tá?
E se a adoção for de uma pessoa indígena para outra? Aí quem vai especificar esse processo de adoção e tudo mais é a FUNAI, vai entrar no crivo lá deles, como funciona, tá certo? Então, se eu sou uma pessoa que não sou indígena e adoto uma criança indígena, eu tenho que respeitar a cultura dela, tá bom? Se eu sou uma pessoa indígena e quero adotar um indígena também, tá? Aí eu entro ali no crivo e nas coisas ali que a FUNAI vai fazer um adendo ali pra mim de como eu tenho que me portar, como vai ser meu estágio, o que eu tenho que fazer, tá bom? Então, eu fiz a diferenciação de guarda, tutela e adoção. E levar sempre com vocês de que guarda, posso voltar atrás, ou seja, pode ser revogada. Tutela, também posso voltar atrás. E adoção, não posso voltar atrás, é irrevogável. Meu som melhorou? Se alguém puder me retomar, me dar o retorno aqui, eu vou agradecer muito, tá? E vamos entrar aqui nas 5 características, assim, taxativa mesmo de adoção no Brasil, tá? Ela é personalíssima, ela é excepcional, ela é plena, ela é sentença de adoção, ela é irrevogável. É aquilo que nós falamos como num processo mnemônico para a gente gravar. A adoção no Brasil é PEPS. Por que é PEPS? É nas primeiras letras. Tá voltando. Voltou? Então, assim, a adoção no Brasil é PEPS. Né, que nós costumamos falar para poder decorar. Então, são as primeiras letras da PEPS, é PEPSI. Ela é personalíssima, ou seja, não se pode dar adoção através de procuração, ou seja, você dá ali autonomia para a pessoa te representar, olha, fulano tá mandando eu adotar aqui uma criança, me deu aqui a documentação, a procuração e vou representar ele. Não pode, a adoção é personalíssima, tem que ser pessoalmente, tem que ser a pessoa, tá? Outra característica da adoção, excepcional, ou seja, a criança só vai ser adotada no último caso. Lembra que eu tinha falado que o juiz vai tentar a todo momento, juntamente com o Ministério Público e com o Conselho Tutelar, tentar reintegrar essa criança à sua família de origem, tá? Então, a adoção no último caso mesmo, tá? A última ratio, a última opção, tá? E a adoção também, outra característica da adoção, ela é plena, né? Ou seja, os filhos sanguíneos têm o mesmo direito dos filhos adotivos e os filhos adotivos o mesmo direito dos filhos sanguíneos, né? Vice-versa. A adoção também é sentença de adoção, ou seja, tem efeito ex nunc. A sentença de adoção tem efeitos ex nunc, quer dizer o quê? Que ela nunca, já decora por aí, ex nunc quer dizer que nunca retroage. Ou seja, lembra que eu falei que guarda e tutela é revogada? Né? Adoção não, uma vez adotado não volta atrás. Então ela é de efeito ex nunc, tá? Essa sentença, essa audiência, tudo aquilo, os trâmites, né, de adoção que nós queremos dizer. Tá? Uma linguagem assim, bem familiarizada para vocês entenderem. E a última característica taxativa da adoção é que ela é irrevogável, né? Lembra que eu falei que a gente não pode revogar, né? Que ela não pode voltar atrás, mas tem uma única exceção, tá? Por conta da unilateralidade, ou seja, se é um padrasto, tá, que quer adotar a criança e o juiz ali viu que a criança não está contente com essa adoção, tá? Uma vez que ele adotou essa criança, o juiz pode revogar. Então, se tem um único caso que o juiz pode revogar a adoção, é essa adoção unilateral por conta do padrasto, tá? Porque às vezes ficou sabendo que é abusada, explorada sexualmente, ou a criança não quer de qualquer forma ficar com aquela pessoa, então é uma hipótese de revogação, tá? É a única que é revogada. Ah, e se a pessoa, Michele, morrer, a pessoa pode adotar? Pode adotar, mas tem ali as suas restrições. Qual é a sua restrição? É de que a pessoa já queria, de fato, tá, adotar essa criança. Então, o STJ entende que se tiver algo ali, né, motivado, escrito, alguma coisa que tenha como provar que essa pessoa já queria adotar essa criança em vida, pós-morte também consegue adotar. Então, morreu uma pessoa, já tem um documento ali, já correndo, né, em processo, que a pessoa antes de morrer já queria adotar aquela certa criança, ela morreu, ela pode ser adotada dentro daquele sistema, tá bom? Ou já correndo um processo ali, antes da pessoa morrer, ou na hipótese que o STJ entende de que tem ali prova suficiente para poder provar de que essa pessoa já queria adotar essa criança.
tá? Mas o que eu posso falar? Ah, e uma desistência do desejo de adotar, que é aquela mãe que tá gerindo a criança, diz que vai colocar para adoção, que seja, e se ela desistir de adotar, Michele? Ela não pode desistir de adotar de boca, né? Vai haver uma audiência também para a mãe dizer por que ela desistiu, né? Porque se tinham todo o trâmite, tinham todo acordo de que ela colocaria para adoção e quando nasceu, por que ela não quer mais adotar? Ou não necessariamente só nasceu e não quis colocar para adotar? Por que não discorrer ali da criança crescendo? Ela falou que ia adotar e não adotou. Então, há um todo acompanhamento por conta de quê? Porque tem um tráfico de pessoa, né, que nós conhecemos, né? Então, quer dizer, será que essa mulher que falou que ia adotar e tá todo no trâmite da adoção e desistiu de adotar, será que ela não vai vender esse filho? Será que não está acontecendo alguma coisa? Então, a própria desistência também de colocar para adoção também vai ser acompanhada e vai ter lá a sua audiência para que a mãe venha falar o motivo da sua desistência. Vocês estão entendendo? Tá boa agora? Se alguém puder falar. Desculpa. Então, essa mãe que desistir de adotar, ela vai ser acompanhada por 180 dias, tá? Então, não confundir o estágio, tá? O estágio de convivência, de adoção para brasileiros antes de adotar é de 90 dias, podendo ser prorrogável. Então, tá bom, Vilma, obrigada. Então, essa criança que vai ser adotada pelo brasileiro tem um estágio de convivência de 90 dias. O estrangeiro ao adotar vai ter de 30 a 45 dias e pode ser prorrogado também. Entendeu? E tem esse acompanhamento de 180 dias para quem desistir de colocar para adotar, tá bom? Que bom que melhorou. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Para as pessoas que desejam colocar para adotar, vai ter o sigilo total, tá? Ninguém vai ficar sabendo, só você e a justiça. A justiça lhe dá esse sigilo respeitado, tá? E o bacana também é que a criança, toda criança que faz, você, Vilma, me perdoa. Você que está na dúvida de quem são seus pais ou como aconteceu, se você já tem a maioridade de 18 anos, você tem acesso ao seu processo de adoção, tá? Então, fez 18 anos, tá? Todo maior de 18 anos tem acesso ao seu processo de adoção. Tinha até esqueci de falar isso com você, porque eu me adentrei tanto aos fins terapêuticos que eu esqueci de falar isso. Então, fez 18 anos, tá? O adolescente tem o acesso ao processo, tá? Ao seu processo de adoção. Já falei da pós-morte adoção, né? Pós-morte que ela é possível, né? Segundo o STJ, naquelas duas, então, circunstâncias que eu falei, né? Já a pessoa morreu, mas já estava tramitando possível adoção, então pode ser adotado. E quem não foi, isso que eu ia entrar aqui, que é a adoção à brasileira, né, que nós falamos, né, isso é crime, tá? A pessoa não pode adotar de forma ilegal, não, tá? Eu ia até adentrar aqui agora. A adoção brasileira é crime, ou seja, você pegar o filho dos outros e dar como seu, né? Não pode, tá? Não pode. A gente chama de adoção à brasileira, não pode. Adoção bilateral conjunta, ela é aceita. Ou seja, se a gente tem ambas partes ali, tanto homem e mulher, ou dois homens ou duas mulheres, é bem-vinda, tá? Para poder adotar essa criança, porque é uma adoção bilateral conjunta, tá? Então, relações homoafetivas podem também adotar, e tanto em uma união estável também. Então, isso que você falou... no caso, né, de quem adota ilegalmente, a gente chama de adoção brasileira. Não pode, é crime, tá? E mais o que, gente? Sobre o prazo de ação de adoção, né? Então, ou seja, se eu entro no estágio de convivência, né, que para a brasileira é de 90 dias e para o internacional, né, que é de 30 a 45 dias, né, esse estágio de convivência é acompanhado pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, pelo juiz, por uma banca multidisciplinar, aquela coisa toda, aquele carinho, aquele acompanhamento. Então, feito o estágio de convivência, a pessoa ganha uma guarda lá, né? E em 15 dias, então a gente passa pelo estágio de convivência, a pessoa ganha uma possível guarda. Ganhou essa possível guarda, a pessoa, a contar, assim que termina o seu estágio de convivência, tem 15 dias para entrar com a ação de adoção, tá? Vocês entenderam? Então é só isso.
Na verdade, são porque muitas mulheres têm o fim da porta. Ah, sim, mas não pode, tá? Não pode. Ó, gente, só falta 1 minuto e meio pra gente terminar. Gente, eu falei 1 hora, né? Então, assim, gente, as minhas lives são muito metódicas, mas você tende a entender alguma coisa, né? Você oferecia uns sim, uns fios, né? Você tende a entender. O objetivo fim aqui da página, para todo mundo que me acompanha, é o quê? É você, numa roda de conversa, você possível, né? Intervir, inferir alguma ideia, construir alguma coisa. É tão bom, né? Alguém falar de um certo assunto e você saber, né? Falar alguma coisa. Então eu aprendo com vocês e vocês, né, de alguma forma, eu acrescento alguma coisinha para vocês e fico muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Eu só tenho 55 segundos. Para as partes que a minha internet não deu conta, eu peço aqui desculpa, tá? E para quem quiser colocar sugestões também de live, coloca aí nos meus posts ou no privado, tá bom? Paz, um beijo. Essa foi a live que você pediu, tá? Sobre adoção. Para aqueles que tiverem mais sugestões, pode colocar lá, que eu vou aceitar de todo o coração, tá bom? E vou trazer aqui para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? A Paz participou super bem hoje, a Gabriele, a Vilma, muito obrigada, gente. A Lana.